Fechar os olhos. Trazer toda a consciência para o aqui e agora, para o momento presente. Ancorando no corpo, sentindo o corpo. Sentindo o ar que entra, o ar que sai. Conectando os pés com a terra. Então vamos evocar todos os guias, mentores que vão nos auxiliar nesse workshop de hoje, a expandir a ciência, a se abrir para o novo, a entender mais sobre si mesmo. Vamos pedir proteção aos carros que estão lá fora, para que todos cheguem também em suas casas com segurança e criando um campo entre nós de abertura, de fluidez, de amor, de liberdade. Respira mais uma vez profundamente, solta tudo. Devagarinho abre os olhos. Então, gente, Ovelha Negra, se você se identificou com esse nome, veio para esse workshop, parabéns! Você é um ser que é diferenciado, sem dúvida, né? Porque a Ovelha Negra é isso, né? Ela tem características. Então, vamos para as características da Ovelha Negra, né? Vamos ver quantos checklist vocês vão ver aí das características da Ovelha Negra, né? Não se encaixa, né? Dificilmente consegue ser colocado, se deixa colocar numa caixinha, né? Sempre, acho que a palavra-chave da Ovelha Negra é se há governo, eu sou contra, né? Então tem uma coisa de ir contra as normas pré-estabelecidas, dificilmente consegue se encaixar, né, dentro das normas sociais, familiares, religiosas, né? Tem essa pegada de um pouco de rebeldia, né? De uma rebeldia saudável na maioria das vezes. Se sente diferente, né? É uma pessoa que desde a infância sente que é diferente dos outros, né? Ou tem características mediúnicas, inteligente demais, às vezes tem um grau de autismo, que a gente vai ver como o autismo tem a ver com isso também, né? Então, se sente diferente, sente que não está incluído, né? Nas rodinhas, nos grupinhos, né? Então tem essa coisa de uma dificuldade de se incluir muito grande. Seja na família, né? Não compreende a família, na escola e na sociedade de um modo geral, né? Essa dificuldade de seguir regras e tem aspectos muito fortes de criatividade e visionarismo, né? A criatividade ela pode vir através do lado artístico, lúdico, também ela pode vir no lado científico, né? Que pode ter aqueles gênios, o gênio pouco incompreendido, também tem a ver com essa energia da Ovelha Negra. O autista também, porque ele tem um mundo particular só dele, ou seja, né, nós, na verdade, a gente tem
graus de autismo, né? Tem pessoas mais autistas e menos autistas. Quanto menos ela consegue se relacionar socialmente, significa que ela tem um grau maior de autismo. E não de uma forma pejorativa, é entender que o autismo tem um autocentramento, e isso é bom. E muitas vezes o autista é um ser muito evoluído que não entende nada do que está acontecendo aqui, porque tem uma outra configuração espiritual, energética, uma outra consciência, e acaba se fechando, né? Tem a ovelha negra esotérica, né? Que a gente se encaixa bem. A ovelha negra esotérica, a ovelha da espiritualidade, que é aquela pessoa que compreende a espiritualidade mais livre de lugar e gosta de fuçar essas coisas, e gosta da meia-idade, gosta de entender as religiões, e ao mesmo tempo não se encaixa em uma particularmente, né? Então tem essa atração pela espiritualidade, mas ao mesmo tempo uma dificuldade de se encaixar religiosamente em algum lugar específico, né? Então, e entender essa diferença também entre espiritualidade e religião. A espiritualidade é algo inerente do ser, né? Essa conexão com o divino e com a natureza, né? Que é o que é a sua espiritualidade, ela não necessariamente ela deve estar ligada a um dogma, né? Porque se a gente for pegar historicamente, desde o surgimento do universo, o dogma é uma coisa aí de 0,5% dessa geração, né? Dessa criação. Então, entender que a espiritualidade ela é anterior ao dogma, né? Muito anterior ao dogma, né? E aí, o que acontece? Essa ovelha negra, ela vai primeiro vir com a rebeldia, né? Então, geralmente a ovelha negra é um jovem um pouco rebelde, ou um jovem que vai ali pro Ih, meu Deus, fala aí, Humberto. Cientificismo e vira um nerd, né? E joguinho eletrônico e coisas futuristas, porque também ele vem sempre trazer o novo. Então, existe também o ovelha negra nerd, né? Que ele gosta daquelas coisas de Harry Potter, de ET, né? Então, tem essa ovelha negra também, que queria uma nave espacial descesse, o abduzisse e o levasse para outro planeta, né? Então, tem todos esses tipos de ovelha negra. Tem o nerd, tem o ETzinho, tem o espiritualista, né? O flower power, o rebelde, o punk, né? O criativo, o artista, né? Então, são os tipos mais clássicos, assim, vamos dizer, de ovelha negra. E aí que tá, né? Essa rebeldia que acontece, a partir do momento que o ser começa a ter a consciência, e ele começa a ver a distinção entre ele e o seu meio, existem dois caminhos, né, que geralmente são tomados. Ou a necessidade de aceitação e de se enquadrar, e isso é muito grave quando a ovelha negra ela começa a querer se enquadrar, porque ela começa a negar a si mesmo, negar os seus dons, negar a sua visão de mundo, né, negar as vontades expressivas, para agradar alguém, seja pai, mãe, sociedade, né? E isso começa a ser uma coisa assim que a pessoa começa a morrer, né? Então o que acontece? Hoje em dia a gente vê muitas crianças aí que já são visionárias, que são já crianças da nova era, tomando remédio controlado. Porque o sistema educacional, ele é o mesmo desde sempre, né? Não houve uma atualização, né? E a criança que já vem com um espírito mais novo, mais revolucionário, porque está aí chegando nessa mudança dimensional que a gente está passando, e ela não consegue se enquadrar, né, a não ser esses pais que já são mais visionários, que já colocam em escolas alternativas,
um método Waldorf, coisa parecida, essa criança começa a sofrer e ela começa a entrar em processos de escapismo, né? E não consegue se concentrar e tem muita atividade, aí começam a surgir essas doenças, entre aspas, e começam a surgir essas doenças, TDAH, né, uns transtornos aí de hiperativismo e tudo mais, e na verdade não é a criança em problema, né, é o sistema que está problemático. Né? É como colocar uma criança com espírito alto, com energia criativa, vibrante, mandar ela ficar 4 horas sentada numa cadeira, né, olhando para um quadro negro, é absurdo, né? E isso a gente começa a entender que o sistema vem para tolir a ovelha negra, porque a ovelha negra não é interessante para o sistema, porque são as pessoas que não se encaixam e vêm para quebrar padrões pré-estabelecidos, né? E aí começa a ter rebeldia, agressividade, né? Então a ovelha negra, ela pode, tanto se ela for muito tolhida e aceitar esse tolimento, e óbvio que na infância, ou ela vai começar a se tornar uma criança mais autista, mais recolhida, mais triste, deprimida, ou ela vai começar a bater de frente e entrar em processos de agressividade e rebeldia agudos, né? Até que o pai e a mãe geralmente se enchem disso, reclamações na escola, vai ao psiquiatra e começa a tomar remédio. E aí você começa a normatizar aquelas crianças, né? Dando todo esse potencial do ser, né, que veio para se expressar. E aí, na adolescência, né, aquela rebeldia, começa a questionar tudo, né, a ovelha negra sempre tem essa coisa do questionamento, começa a bater de frente com a família, muitas vezes a ovelha negra, ela tende, muitas vezes para usar drogas, alcoolismo, né, e isso tudo é a parte do negativo, ou seja, quanto mais esse ser é tolhido, quanto mais esse ser não se sente permitido de expressar adequadamente, né? Ele é julgado como louco, ou infantil, ou agressivo, ou um indomável, né? Porque é o indomável, né? O liberto indomável, né? Então, entender que o que pega para a ovelha negra? A ovelha negra é um ser que veio para libertar. Ele veio para ser livre, ele veio para acabar com o velho, né? E aí a gente pega, assim, dentro do zodíaco, dentro do tarô, o signo e a carta que representam mais esse arquétipo é o aquário, né? Todo mundo fala era de aquário, o visionarismo de aquário está 100 anos na frente, tal, essa coisa. E a carta do louco, do tarô. Para quem conhece, né, essa carta, ela é um jovem, né, que é representado no tarô mitológico como Dionísio. Ele está vestido com roupas de animais, né, com peles de animais, e ele está se atirando de um abismo, mas ele está tranquilo, sabe que ele está se atirando nesse abismo, né? Ele tem uma águia que mostra a visão, ele tem uma coroa de louco que mostra uma vitória, né? E essa história do se jogar é assim, eu quero ser livre, eu quero voar, mas ao mesmo tempo, no negativo se me impedem, eu prefiro a morte, né? E que isso também nem é tão negativo assim, porque nós recebemos um direito que é o livre-arbítrio. E quando o ser humano, ele é muito permissivo e muito, ele se adequa muito fácil, né? O ser humano tem uma facilidade de enquadramento, de adaptação muito grande. E se isso é excessivo, se a pessoa se permite se adaptar mais, ela também peca pela permissividade. E acaba deixando o seu livre-arbítrio de lado para agradar as outras pessoas. E quando você faz isso, você se perde. E esse clamor interno da liberdade, de continuar mantendo o seu livre-arbítrio, de ser quem você é, expressar,
todos os seus dons, virtudes e forma de pensar diferente do que o status quo prega, quando você começa a ser tolhido, esse ímpeto da morte, do suicídio, ele pode acontecer. Então, é muito raro uma ovelha negra nunca ter pensado em morrer, porque a ânsia de liberdade é tão grande que, em última instância, o suicídio é libertador, né? Ou seja, eu saio de tudo isso que quer me amar e eu liberto a minha alma, né? Então, isso é louvável e é até uma coisa que a sociedade coloca como extremamente negativo, né? O direito da pessoa viver ou morrer, escolher viver ou morrer. É tido como extremo negativo isso. O que em muitas culturas não é. Né? A gente pega aí que existe a honra, né? Existe a morrer em liberdade. Todo mundo se emociona quando vê um filme tipo Braveheart, aonde, né, pela liberdade o cara grita freedom e sai para a morte. E é lindo de ver isso. Ele é um suicida? Ele é um suicida, mas ele está lutando pela liberdade. Ele prefere morrer do que ser preso, aprisionado e escravizado. Isso é maravilhoso. Então, a gente tem conceitos e crenças dentro de nós que a sociedade, o status quo, a igreja, levam-nos a nós perdermos, né, entregarmos esse arbítrio de mão beijada. Né? Quando você não se permite, você não tem essa chave na mão desse direito de viver ou morrer, não tem escolha. Então, a vida vira uma prisão. Então, isso tem que ser revisto, né? Essa permissão da liberdade absoluta, óbvio que com consciência, com ordem, né? A liberdade, dentro da dualidade, ela tem que ter ordem. Até a liberdade, ela tem que ter limites, né? Nós temos finitude nesse planeta, em função do espaço-tempo, da matéria, do limite espacial mesmo e da própria dualidade. Então, o que acontece? O liberto, quando ele começa a lutar demais, ele começa a ir para um extremo, ele tende ao extremo da libertinagem. Então, ele começa a buscar fugas, através dessa ânsia interna de liberdade, começa a buscar fugas, muitas vezes através do sexo, das drogas, e ele cai da liberdade para a libertinagem. E a libertinagem, ela também é uma prisão, porque quando você extrapola esse limite da ordem, né, da evolução, ou seja, a liberdade é para me evoluir, não para me involuir. Então, se eu começo a me enredar em drogas, que é para eu escapar da realidade, eu acabo me viciando, que é uma prisão também. Então, entendendo que a liberdade, ela tem que ter um propósito de se manter livre. Manter livre, ele é um fio da navalha. Eu não posso nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então, eu ando no meu centro, e muitas vezes eu tenho que, se eu vir no sistema, dar uma de louco, dar uma de João sem braço. Eu sei quem eu sou, mas muitas vezes eu tenho que me calar, eu tenho que porque não vai adiantar falar nada. Ao mesmo tempo, eu tenho que tomar muito cuidado para não me desvirtuar em buscas frenéticas por uma liberdade, porque em algum nível eu me sinto preso. Então, outra coisa interessante é isso, é perceber que se a busca frenética pela liberdade já indica que existe algum nível de aprisionamento. Uma pessoa livre, ela não busca liberdade porque ela é. Entendem o que eu estou falando? Ou seja, se eu sou livre, eu não preciso buscar a liberdade porque eu sou. Quando eu entro em buscas frenéticas de me libertar, é porque eu não sou livre. Então, eu tenho que realmente buscar o que me aprisiona e ser muito honesto comigo, aonde que eu estou me permitindo me aprisionar, né?
O meu caboclo, seu flecheiro, ele fala assim, ele falava assim para mim, já falou assim para a gente, na verdade, muitos do que estão aí, inclusive. Nós viemos, na primeira encarnação nesse planeta, todo chegou com um livre-arbítrio intacto. Só que, como que você perde o livre-arbítrio? Porque você se vende, né? Ou seja, o livre-arbítrio, ele é direito divino. E eu só perco o meu livre-arbítrio quando eu me vendo, quando eu dou poder ao outro sobre mim. E a pessoa se vende de várias formas. Ela se vende porque ela vê poder no outro e acha que o outro vai conseguir a vida dessa pessoa melhor do que ela mesma. Ela se vende por migalhas de amor, ela se vende por poder e dinheiro. Então, ela se vende por falta de responsabilidade e não querer ser responsável pela própria vida, então ela se coloca sobre as leis e o julgo do outro. Então, no decorrer das nossas encarnações, muitos de nós, a grande maioria de nós, se comprometeu, vendendo-se de alguma forma, abrindo mão desse livre-arbítrio, porque o peso do livre-arbítrio é gigantesco, né? Você poder criar a sua realidade, né? Porque nós viemos para ser deuses, né? Imagem e semelhança de Deus. Por que isso? Né? Por incrível que pareça, né, de acordo com estudos feitos, né, por vários espiritualistas, médiuns, conversas com diversas formas de seres, né, em outras dimensões, a vida na Terra é realmente muito peculiar, né? Porque ela tem a dualidade, ela tem a matéria, ela tem a dualidade, ela tem o gênero, né, separado e ao mesmo tempo integrado, porque todos nós temos aspectos masculinos e femininos, e nós todos carregamos todas as forças divinas, né? Diferente de um anjo, por exemplo, tipo assim, o anjo Rafael, o anjo da cura, ele vibra o raio verde, e ele é isso. Ele nunca vai ser da lei, porque ele é do conhecimento e da cura. Então, a maioria dos seres em dimensões diferentes dessa dimensão material, esses seres eles têm características únicas, vibrações muito singulares e eles não têm livre-arbítrio, porque eles só podem vibrar aquela experiência. Eles são emanadores e não são co-criadores. Então, entender que durante as nossas encarnações, nós nos vendemos e nos aprisionamos diversas vezes, né? Então, entender que seres que não se permitiram se aprisionar, mas quem quer ser preso, né? Tem gente que sucumbe ao aprisionamento, né? Se a gente pegar a diferença, tem seres que foram escravizados e seres que não foram escravizados porque preferiram a morte, né? Então, a gente pega aí os índios no Brasil, os maores, ou seja, a gente vê em vários lugares, a gente vê os aborígenes na Austrália, enfim, diversas culturas que entendiam essa história da liberdade de uma forma muito conectada, eles preferiam a morte do que do que serem escravizados, porque entendiam que existia uma vida que transcendia isso, né? Que o espírito era mais importante ser livre. Então, existiram culturas aprisionáveis e culturas não aprisionáveis. Então, é entender esse poder da liberdade, por que a gente fica preso em Sansara, né? Por que a gente fica preso na roda das encarnações? A gente fica preso e prendeu. Porque se a gente fosse livre, a gente não precisava. Falava, opa, pensei que era legal lá embaixo, mas olha, me contaram mal essa história, né? Não é tão divertido assim, é uma grande aventura, mas eu não quero mais voltar para esse lugar, eu acho que eu prefiro ir lá para Vênus. Então, a gente se torna obrigado a voltar muitas vezes porque a gente se escravizou.
ou porque a gente se viciou em alguma coisa, ou porque a gente se apegou a alguma coisa. Então, as pessoas voltam, né? Porque estão viciadas, seja em drogas, em bebida, em comida, em blá, 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 blá. Voltam porque tem filhos ou parentes que amam muito, estão aprisionados na roda assim, não, eu vou voltar porque eu não posso deixar meu filho sozinho da outra encarnação, aí vem como filha do filho, ou tia, ou não sei o quê. Então as pessoas acabam voltando, né, por causa de apegos e vícios, ou porque se vendeu. Porque se você vende, você não pertence a si mesmo mais. Você pertence a quem você se vendeu, né? Até quando, né, muitas vezes isso, no fervor de uma relação sexual, quando você fala para o outro, eu sou sua, e o outro fala, eu também sou seu, pronto, acabou, você já está amarrado. Foi ali uma magia de amarração. Então você deixou de se pertencer, você já pertence ao outro. Aí termina aquilo, aí você não consegue mais se relacionar com ninguém, porque você pertence ao outro, como você vai se relacionar com o outro? Você não se permite, né? Aí votos de amor eterno, né? Pactos, casamento cigano, 7 dias, pacto de sangue, quebra cristal, se aprisiona de tudo quanto é forma e depois, e aí? Dá 2 anos, eu não quero mais, e aí? O que você faz com todo esse magião que você fez para, né? Aliança, voto em cima da Bíblia, essas coisas. Isso é uma baita amarração. Então, o ser humano, ele se amarra em votos, em promessas, né? Promete em cima de uma espada, em cima de um livro religioso, em cima de um cristal, em cima de um pacto de sangue. Isso era comum pra caramba. Então a gente passa aí eras e eras nos aprisionando. E aí não entende porque se sente amarrado, porque sente que não tem livre-arbítrio suficiente, né? E aí entra nesse sufoco que faz, nossa, eu preciso me matar para me sentir livre, né? Então, gente, esse ímpeto de liberdade, essa ovelha negra, ela é uma pessoa que vem para falar assim, eu quero me libertar dessa vida, de outras vidas, seja lá o que eu fiz. Ela não sabe muitas vezes disso no nível consciente, mas no nível inconsciente ela sabe. E é um processo que não é mole, né? Porque como você vem para quebrar, você geralmente vem com um espelho de pai e mãe, principalmente, de tudo aquilo que em eras você se aprisionou para que você se liberte. Então você tem que ver o espelho para você negar aquilo, ou em algum nível entende você tem aquilo para mudar a conduta e se permitir ser diferente. Então é uma tarefa muito árdua, e muitas vezes você, para ser livre, você tem que fazer rompimentos drásticos. É muito interessante que muitas ovelhas negras têm dificuldade de engravidar, né? Ou não vêm para ter filho mesmo, ou questionam muito essa coisa de ter filho, porque muitas vezes vem para quebrar uma linhagem mesmo, não é para ter mais descendentes dentro daquela linhagem. Isso não é uma regra, tá? Mas é uma coisa que é recorrente, né? Então, vem para mudar completamente e, às vezes, quebrar uma linhagem que é instaurada aí de um padrão negativado. Então, vem para quebrar um padrão já estipulado a eras. Então, é muito interessante, né? Por que Aquário tem essa referência? O signo de Aquário, que é o símbolo dessa ovelha negra, e não necessariamente você tem que ser aquariano, mas você tem essa energia no seu mapa em algum lugar, e onde você tem o seu Urano, o seu Aquário, é onde você vai fazer mais esse trabalho dessa quebra, né? Ele é regido por Urano, que é o novo, que é o moderno, o revolucionário, a tecnologia, enfim, né? A liberdade de expressão e o momento, as mudanças drásticas.
E ele é corregido por Saturno, que é o lento, que é tradição, família, propriedade, é o velho, né? Então, olha a esquizofrenia que tem dentro da ovelha negra, ou desse aquário, ou desse louco. Porque ele tem essa semente, ele vem para fazer esse novo, mas ele tem o velho dentro dele. Até porque se ele não tem, ele não tem o que quebrar, né? Então, essa esquizofrenia que acaba acontecendo, essa dualidade, essa bipolaridade, que muitos sucumbem. Então, prevalece o Saturno e a pessoa tenta se encaixar nessa caixa e entra num processo de tolimento e depressão, ou vai para drogas e tudo mais, que aí entra no negativo do louco mesmo, negativado, ou ela vai ter que quebrar realmente querem padrões e ir de encontro, né? O que a família quer, o que a sociedade quer, o que a religião pré-estabelecida pela família quer, para romper com esses padrões e ancorar uma energia nova. Então, quando a energia da ovelha negra, desse louco, né, ela está aprisionada, né? Se a gente pega o louco do tarô, você vê que ele está se atirando da montanha, então ele está clamando por liberdade, né? Ele prefere a morte do que o aprisionamento, e ele está indo lindo, sorridente, sabendo o que ele está fazendo, porque ou ele expressa quem ele é em liberdade, ou ele prefere a morte, né? Agora, se eu permito ser tolhido nesse lugar, aí eu entro em controle, né? Opressão, isolamento, drogas, posso entrar em tratamentos de né, de medicamento contra depressão, contra esquizofrenia. Tudo isso pode acontecer quando você começa a olhar a sua ovelha negra e tenta se enquadrar. E o apego, né? O apego é muito complicado, porque quando o ser, desde novo, ele é muito diferente, e ele não se sente amado e aceito, ele começa a entrar em estado de carência, né? E o estado de carência faz ele querer se enquadrar, mas isso é extremamente sofrido, né? E aí ele entra em apego, assim, ele tem que escolher entre abrir mão de ser amado e ser quem se é, ou anular a si mesmo para ser amado, né? E aí ele começa a negar tudo que ele é para que ele quer, tudo que ele é para se enquadrar. Já quando a pessoa entra no positivo e ela faz as escolhas, qual é o X da questão da ovelha negra? Abrir mão de ser aceito. Isso é o X da questão da ovelha negra. Ele tem que aceitar isso. Ou seja, quando eu me amo e me aceito completamente, eu me permito ser quem eu sou e me expressar da maneira que eu sou. E isso vai desagradar muita gente, porque se eu sou esse revolucionário, essa pessoa que pensa diferente, fora da caixinha tradicional e tal, a minha forma vai agredir toda uma sociedade, né? E aí é perigoso, porque essa pessoa ela pode se enganar, porque realmente ela vai passar pelo estágio de se encontrar com os semelhantes. E aí ela vai gerar uma outra panela dentro de um pseudo status quo que basicamente são reclamações e utopias. Isso se dá muito da adolescência para a juventude. Eu falo que são os anarquistas, né? Os anarquistinhas que roubam chocolate no supermercado e só reclamam, então sempre duros, e ficam só reclamando da sociedade e tal, as pessoas, elas não realizam nada, porque elas encontraram um grupo de apoio que se vitimiza e geralmente descamba para fugas, seja política, seja através
de música, começa a criar um próprio sistema ali que também é aprisionado, porque ele está na vítima, ele está como a vítima da sociedade. Então, se ele entra na vítima, ele acaba... Se ele entra na vítima, ele não assume plenamente quem ele é para promover as mudanças. Então, vira uma verborragia dentro de um grupo que, no final, não realiza nada, né? Só reclama, 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 tá sempre duro, e dinheiro é arbítrio, gente. Então, a pessoa nega o dinheiro porque acha que o dinheiro é o mal do mundo, mas o dinheiro não é o mal do mundo, o dinheiro é uma energia neutra. O mal do mundo é a permissão ao sistema, ou seja, todo mundo foi se vendendo e deu poder a algo que começou a escravizar a sociedade. Agora, o dinheiro é na Terra uma energia de livre-arbítrio absoluta, porque quando você tem dinheiro, você tem o direito de ir e vir, de ter o que você quer, de fazer o que quer, estudar o que você quer, se ampliar, se prosperar, se alimentar da forma que você quer, enfim. O dinheiro, ele é a energia do livre-arbítrio. O dinheiro é liberdade, por incrível que pareça. Apesar de pessoas se escravizarem pelo dinheiro, que é um paradoxo, né? Então, é muito interessante como o dinheiro é uma energia aquariana, porque ele tem o potencial de liberdade, porque tudo é paradoxo, ele tem o potencial da escravidão, né? E de deixar os outros loucos também, né? Então, tem o louco diabólico maléfico e tem o louco, como rico não é louco, rico como é que fala o termo? Oh, meu Deus, tem um termo para isso. Excêntrico, né? Então, quem tem dinheiro não é louco, é excêntrico, né? Então, para você ver como essa energia do dinheiro, o dinheiro, ele é uma energia mistura do louco com o diabo, porque ele dá poder, e ele dá livre-arbítrio, né? E ele te testa. O dinheiro é neutro, o que você faz com ele é que vai dar característica positiva ou negativa, libertadora ou escravizadora. Só que no nível inconsciente, a maioria dos anarquistinhas, eles têm inveja. Eles queriam ter o que o Playboy tem, só que eles não têm. E aí eles julgam. Se eles julgam, eles nunca vão poder tornar aquilo, porque senão eles vão pagar a língua. Então, eles entram num ciclo vicioso de escassez e pobreza, porque eles não se permitem ter dinheiro, apesar de muito. É uma doideira os anarquistas. Eu rio, eu dou risada, porque é engraçado demais. E aí, o que acontece? Eles sabem falar de dinheiro, porque eles estão sempre duros e não podem fazer nada, e reclama do dinheiro, e fala que está duro. Então, é muito interessante esse aprisionamento, eles mesmos se colocam, então eles se dizem revolucionários e anarquistas, mas eles são os mais presos, porque eles estão num limbo. Eles estão num limbo. Então, primeiro, uma das crenças das pessoas revolucionárias e espiritualizadas que elas precisam quebrar é a crença negativa com relação ao dinheiro. Né? A igreja fala, é do pobre o reino do céu, mas é do rico a terra. Né? Então, se você não tem dinheiro, você não tem livre-arbítrio. E muitas pessoas que já fizeram muitos estragos para trás, usaram mal o dinheiro em encarnações passadas, ouviram os parentes usarem, né, familiares usarem o dinheiro negativamente. E essas pessoas entram no caminho espiritual, elas começam a rejeitar a energia do dinheiro porque tem medo de se corromper. Então, isso é interessante você verificar em você mesmo se você é corruptível ou não. Essa pergunta ela tem que ser feita muito honestamente. Eu vou me corromper se eu tiver dinheiro? Eu tenho certeza que eu não vou me corromper? Porque se eu tiver certeza que eu não vou me corromper, eu vou usar bem o dinheiro. Certo? Eu vou usar ele de uma forma luminosa, entendendo que aquele que nega o dinheiro continua mandando o dinheiro para a mão do sistema. Porque o dinheiro é um só, ele tem que ir para a mão de alguém. Então, toda vez que eu me isento da responsabilidade do livre-arbítrio de ter prosperidade, o que eu faço? Eu dou dinheiro para o sistema. Eu dou dinheiro para quem quer ser rico.
e quem não tem moral, e para quem não tem ética, e para quem não pensa no outro. Então, entender que os seres livres que vêm para realmente estabelecer uma nova ordem, que vem para ser revolucionário, ele tem que primeiramente assumir a autorresponsabilidade da sua própria prosperidade e ser digno e se autorizar a ter dinheiro. Porque só quando o libertário tiver dinheiro é que a gente começa a quebrar o sistema. Enquanto o libertário tiver medo do dinheiro, o sistema continua estabelecido com poucos com dinheiro. Isso é uma coisa muito importante de se rever e se pensar, porque dogma religioso, dogma espírita e até o umbandista tem uma coisa que pega pela escassez, que fala assim, cuidado com dinheiro. E sim, cuidado com dinheiro, mas cuidado, vírgula, né? Se você tem ética moral, sabe o que fazer com o dinheiro, vai trabalhar com o dinheiro de uma forma luminosa, libertando a si mesmo, libertando o outro, aprendendo, desenvolvendo as suas habilidades do ser, você tem mais que querer dinheiro e ter dinheiro e fazer dinheiro. Porque senão a coisa vai continuar a se da mesma forma. O dinheiro vai sempre estar na mão de quem não presta, né? Então, o que a gente percebe aqui? Né, é que ser livre é muito difícil, ou seja, ser ovelha negra é muito difícil. Porque eu tenho que, primeiro, desapegar da necessidade de agradar o outro, me desapegar da necessidade de ser amado. Eu tenho que me abrir completamente para a minha vulnerabilidade, no sentido de que eu me permito ser quem eu sou, sem máscaras, sem subterfúgios, a um ponto de que eu dê ao outro o direito de gostar de mim como eu sou ou não. Porque quando eu me enquadrar, eu estou sendo o que o outro é. Eu não estou dando ao outro a oportunidade de me amar de verdade. Quando eu entendo o que é vulnerabilidade, eu entendo que a vulnerabilidade é ser quem eu sou, falar o que eu penso e o que eu sinto, respeitando o que o outro quer ouvir ou não também, e dando direito ao outro de me amar ou não, a partir do que eu legitimamente sou. E isso não é para qualquer um, né? Eu estou sempre querendo me justificar, ou querendo ser amado, querendo ser aceito, ainda mais nessa sociedade que a gente está hoje dos likes, né? Ai, quantos likes eu tive? Será que me amam? Eu estou aprovada na internet, no Instagram. Nossa, mas fulano tem 9.000 likes, eu tenho 50. Meu Deus, eu sou péssimo. Né? Então, a pessoa que se media pela quantidade de likes que ela tem. Eu diria que a liberdade e a autenticidade ela é inversamente proporcional ao nível de likes, a quantidade de likes que você tem. Porque quanto mais likes você tem, mais na massa você está. E mais mascarado você está, e mais fazendo a vontade do outro você está. Ser livre é muito difícil, né? Você não querer aprisionar, porque é muito interessante, né? Essa energia do aprisionamento, às vezes a pessoa quer. Às vezes eu antigamente tirava tarô, vinham, né, muitas mulheres, principalmente, saber do amor da vida e tal, aí vinha assim e falava assim, ai, olha aí, é o karma, né? Ele é meu karma. Tipo assim, doida para que seja o karma, porque é uma coisa presa, é uma coisa que teoricamente tem que ser vivida, né? Então a pessoa ela prefere o aprisionamento para possuir algo ou alguém. Eu tenho um contrato, então, né, para que o advogado? Porque o advogado tem essa energia do diabo, porque ele sela pacto, ganha com isso. Né? Pessoas que não conseguem dar um consenso honesto entre si, chegar em acordo, precisa de um advogado para dizer o que é certo fazer e cada um lutar pela sua causa e vir o juiz e dizer o que é certo. Então, essa energia de responsabilidade e do querer levar vantagem, do querer aprisionar o outro, todo mundo tem um pouco disso.
né? Então, essa coisa de querer manter quem se ama, né? É muito interessante que o amor, a energia do amor, ela é livre, mas precisou se criar a palavra amor incondicional ou amor livre, porque a energia do amor ela foi desvirtuada e aprisionada, né? Tipo, quem não tem ciúmes não ama, né? Quem ama se entrega e faz qualquer coisa por quem ama, né? Se sacrifica e tudo mais. Então é interessante que como tudo nessa energia é polar, outra energia que a ovelha negra pode carregar ou pode manifestar no seu negativo é o sacrifício.